Salmo 63. Salmo 63. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E quando Davi esteve no deserto de Judá, quando Absalão, seu filho, promoveu aquele golpe de Estado e queria matar o seu próprio pai. Lá está Davi, no deserto de Judá, como acabamos de ler há poucos momentos, na hora da intercessão. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver o Teu poder e Tua glória. Meus lábios te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta, como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios, quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti nas vigílias da noite, pois tem sido meu auxílio. Eu canto de júbilo à sombra das Tuas asas. Minha alma se apega a Ti, Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, este salmo nos ensina duas grandes lições. A primeira delas é que só há plena, total e absoluta satisfação em Deus. Nada mais, ninguém mais é capaz de satisfazer a alma humana a não ser o Senhor. Só Deus satisfaz os nossos mais profundos anseios e necessidades. Só Ele verdadeiramente preenche o vazio do nosso coração e dá sentido à nossa existência. É por essa razão que precisamos aprender a viver em íntima, estreita e profunda comunhão com Deus. A segunda grande lição que este salmo nos ensina, pois trata-se de um testemunho, é de que o sofrimento, ele revela o que há de pior e o que há de melhor no coração humano. Quando as pessoas sofrem, é quando elas sofrem que elas demonstrarão quem elas são. O que elas têm de melhor brotará, emergirá, virá à tona em meio à dor. Mas também o que elas têm de pior virá à tona, emergirá e brotará quando sofrem. O sofrimento tem produzido louvor, exaltação em muitos corações, em outros a murmuração, até mesmo a blasfêmia. O sofrimento tem trazido quebrantamento para muitos corações. No entanto, tem endurecido outros que, revoltados, não aceitam o que estão passando e não se conformam, porque Deus permitiu ou mesmo quis que passássemos pelo que nós estamos passando. O sofrimento tem gerado submissão ao absoluto e soberano querer de Deus,
ou tem provocado muita revolta e muita mágoa. Há pessoas que, quando falam, deixam nas entrelinhas a percepção de que estão magoadas com Deus. No entanto, Davi mostrou que era de fato um homem segundo o coração de Deus, porque no seu mais intenso sofrimento, na sua dor mais severa, ele confessou o quanto Deus para ele era tudo. Ele compartilhou conosco as consequências dessa confissão. Ele compartilha conosco, dando o seu testemunho, que nós consideraremos. Davi estava no deserto de Judá, sofrendo uma traição. O seu próprio filho, durante 4, 5 anos, roubou o coração do povo e conseguiu arregimentar um exército contra o seu próprio pai. E quando a notícia chegou, como eu li para os irmãos em 2 Samuel 15, de que Absalão iria chegar à cidade, temendo um massacre e temendo também sua própria vida e dos seus chefes de estado, antes que Absalão chegasse, Davi era um guerreiro e sabia que não tinha condições de resistir. Aquele momento não era um momento para lutar, ele perderia, e a Bíblia diz, irmãos, que ele fugiu para o deserto, chorando, descalço, com a cabeça coberta, humilhado, grande humilhação, sendo amaldiçoado, traído por aqueles que conviviam com ele, chefes de estado. Aitofel, no tempo de Davi e de Absalão, um conselho dado por este homem equivalia à própria palavra de Deus, de tanto respeito, de tanta consideração e de tanto crédito que ele tinha. Então ele sofreu a traição do seu próprio filho, que queria matá-lo para tomar-lhe a coroa, ocupar o seu trono. Traído, humilhado, Davi está sofrendo muito. E em meio à dor, como ele reagiu? Ele praguejou, ele se insurgiu contra Deus, ele murmurou contra Deus, ele se revoltou, dizendo: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Como foi que Davi reagiu? E como reagem homens de Deus, mulheres de Deus, quando sofrem? Davi disse: ó Deus, a primeira confissão, Tu és o meu Deus. O grande desafio do Velho Testamento, numa sociedade, num mundo politeísta, repleto de muitas supostas divindades, o grande desafio era o monoteísmo, a grande afirmação: só o Senhor Jeová, só o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que fez um pacto, uma aliança com Israel. Só o Senhor é Deus, só Ele é o único, o verdadeiro. Todas as demais divindades das nações eram falsos deuses. Mas embora Deus seja o Deus de toda a terra, embora Deus seja o Deus de todos os povos, de todas as nações, e Ele é o Deus de todos os homens, quem é convertido, quem verdadeiramente é salvo, dirá: Tu és o meu Deus. Pode parecer uma afirmação egoística, mas não é, é uma confissão. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Deus disse várias vezes na sua palavra que fez um pacto com Israel para que ele fosse o seu povo, o meu povo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O meu povo. Quantas vezes, embora sejamos o povo de Deus,
e Ele seja o Deus de toda a terra e de todos os seres humanos, é necessário que você confesse: Tu és o meu Deus, ao Senhor eu adoro, no Senhor eu confio, em Sua palavra eu espero, Ele é o soberano cuja vontade deve predominar na minha vida, Ele é o Senhor que reina, governa, dirige o meu ser, os meus caminhos, Tu és o meu Deus. Dizer que Deus é o meu Deus é uma confissão de que eu reconheço Sua divindade, Sua absoluta autoridade e direito de governar, reger e orientar a minha vida. Não é apenas uma confissão teórica, é uma admissão com todos os desdobramentos e implicações desta confissão: Tu és o meu Deus. E hoje nós sabemos que Ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando ele fala de Deus, ele sempre deixa claro que ele está se referindo ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, para que não sobre dúvidas de que só há um Deus vivo e verdadeiro, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E Davi confessa: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, a divindade que me guia, a quem eu adoro, em quem eu confio. A segunda confissão: eu te busco ansiosamente. Deus disse: buscar-me-eis. E Ele garantiu e assegurou: e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Há uma impossibilidade absoluta de alguém que tenha buscado a Deus de todo o coração e Deus não tenha se permitido achar. Por isso Davi diz: eu te busco, e a palavra implica em procurar, em caçar, em ir atrás, até encontrar, até alcançar. É uma procura intensa. Eu garanto que se você fosse para um acampamento, seu filho tivesse entrado ali na mata, numa floresta, e sumisse, e o corpo de bombeiros e todo mundo entrasse na mata atrás do seu filho e dissessem: bem, fizemos aí umas buscas, não dá mais para continuar. Você diria: não, vamos buscar, vamos procurar, até encontrar. É esse tipo de busca. Eu te busco, eu te procuro, ansiosamente. Eu tenho ânsia, desejo, necessidade. Era assim que Davi buscava a Deus, ansiosamente. E é por isso que ele o encontrava. E é por isso que Deus a ele se revelava. E foi por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus pecados. Ele buscava a Deus assim, ansiosamente. E isso deveria nos fazer corar de vergonha, porque passa dias e muitos não buscam a Deus, não se ajoelham, não clamam, não suplicam, não estão atrás de Deus, buscando a Deus com ansiedade, dizendo: eu preciso de Ti, Senhor. E Deus quer ser buscado assim. Deus conhece a intensidade do coração humano. Ele sabe se você simplesmente o despreza, é apático e não o busca com essa intensidade que Davi buscou. É assim que Deus quer ser procurado. Terceira confissão: minha alma tem sede de Ti. Davi estava no deserto, caminhando durante o dia debaixo de um calor intenso, desidratado, todos ali perdendo líquidos, suando, sede. Você pode, eu vi um defensor do jejum dando seu testemunho, 23 dias de jejum. Ele não morreu, mas ele não pode fazer 23 dias sem beber água. A sede é terrível. Quando o organismo se desidrata, ele perde as forças.
Nós precisamos de água. Você pode ficar muitos dias sem comer, mas você não pode ficar muitos dias sem beber água. E Davi está dizendo: minha alma tem sede de ti. E no contexto dessa declaração, de um deserto, de uma caminhada, num deserto, em um lugar árido, como ele estava, Davi estava sentindo sede. Os irmãos pensam que sabem o que a sede é. Só quando você realmente fica desidratado e com muita sede é que você sabe e conhece o que verdadeiramente é a sede. E Davi está dizendo: minha alma tem sede de ti. Davi também confessa: meu ser anseia por ti. Todo o meu ser, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o meu coração, o meu ser integral, todas as partes do meu ser, eu, por completo, eu anseio por ti. E ele declarou: em uma terra seca e exaurida, onde não há água, porque ele estava no deserto de Judá. E ele confessou isso para o Senhor. Naquele momento, eu te pergunto, se agora você tivesse que sair fugido para não ser morto por um complô formatado pelo seu próprio filho contra você, se um grande mal, se um grande levante tivesse ocorrido contra você, perigoso, fatal, homicida, e você tivesse que sair assim fugido, num contexto de tanta humilhação e dor, você diria isso? Coloquem estas confissões no contexto de Davi. Se Deus agora tira seu filho e ele morre, tira sua filha, ela morre, seu marido, ele morre, sua esposa, ele morre, ou você enfrenta um desemprego no meio, exatamente no clímax, no ápice da sua dor, você diria estas coisas: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti. Você faria esta confissão, ou seu coração se endureceria, revoltado, magoado com Deus? Você murmuraria, você diria: Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Davi reagiu dessa maneira, que deveria nos fazer envergonhar do modo como muitas vezes muitos de nós reagimos em meio à dor. Por isso, no verso 2 ele diz: assim. O verso 2 começa com esta expressão: assim, desse modo, desse jeito, é assim como, com sede, com ânsia, com uma busca intensa, assim eu te contemplo. Aqui, contemplar a Deus tem o sentido de adoração, não é como alguém que vai para a frente de um quadro ou diante de uma linda paisagem e que contempla a natureza. Davi está falando de adoração, da contemplação divina, de contemplar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele diz assim, desse modo intenso que ele descreveu na sua confissão: eu te contemplo no santuário. É assim que Deus quer ser adorado. Deus não quer ser adorado por corações áridos, por pessoas que vieram ao culto por desencargo de confiança, de consciência, de pessoas que têm o coração frio, gelado, insensível, apático, distraído. Deus quer ser adorado assim, desta maneira. Por isso Davi diz: assim eu te contemplo no santuário, é assim que eu te adoro, ó Senhor. Ou ele está lembrando das experiências tidas no templo, porque agora ele não está no templo, no santuário, ele está no deserto de Judá,
E ele declara não só o que ele está fazendo, adorando a Deus, mas ele diz também com que propósito? Para ver teu poder e tua glória. Todo verdadeiro adorador deve adorar como? Ansiosamente, com sede de Deus, com ânsia divina. E ele deve adorar com este propósito, ver o poder, ver a glória de Deus. Davi agora está adorando a Deus, na esperança e na expectativa de que Deus se manifeste, de que Deus intervenha, de que Deus manifeste seu poder, de que Ele faça algo. Sempre que você adorar a Deus em casa, sozinho, ou no culto, adore com esta expectativa, esta esperança, de que Ele responda ao seu clamor, de que Ele ouça a sua súplica, e de que Ele faça algo, que Ele possa intervir. Chegou para nós os relatos do agir de Deus, a fama divina, um Deus que liberta, o Deus que intervém, o Deus que age. O nosso Deus é vivo e é verdadeiro. E se quando você o adora, você não tem a esperança e a expectativa da sua manifestação, então o seu culto não é um culto que agrada a Deus. Davi está adorando a Deus em meio à dor, e o que ele fez em meio ao sofrimento, ele adorou intensamente, com essa esperança e essa expectativa da intervenção, da manifestação de Deus. O segundo resultado, além de adorar, Davi declara: meus lábios te louvarão, meus lábios não praguejarão, meus lábios não murmurarão, meus lábios não reclamarão de Deus, não blasfemarão contra o Altíssimo, meus lábios te louvarão. Eu estou sofrendo, mas mesmo a mais intensa das dores, não retirarão dos meus lábios o teu louvor. E Davi declara: porque teu amor é melhor que a vida. A vida de todos os bens é o mais valioso. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. A vida, eu tenho certeza que se você tivesse 10 apartamentos que valem 5 milhões de reais, e você estivesse doente, e alguém dissesse: tem um hospital, tem um tratamento que vai valer aí esses 50 milhões de reais dos seus 10 apartamentos, você venderia tudo e pagaria o tratamento para ficar curado e não morrer, porque a vida vale mais. Quando as embarcações, os barcos, as caravelas atravessavam os oceanos com barras de ouro e joias e cargas preciosas, diante das tempestades, jogavam tudo no mar para salvar a tripulação, porque a vida da tripulação valia mais do que todas as barras de ouro. Davi confessa: teu amor é melhor que a vida. Por isso, dezenas e centenas e milhares de cristãos preferiram morrer martirizados do que negar o amor de Deus, porque o amor de Deus, teu amor é melhor. Davi compara, Davi contrasta o amor de Deus com o que ele tinha e nós temos de mais precioso, a vida. E ele confessa: teu amor é melhor do que a vida. Por isso, quem perder a vida por minha causa, por amor a mim, disse Jesus, ganhará a vida. Vale a pena poder, fama, riqueza, prazeres, nada disso supera o amor de Deus. A própria vida não excede em valor o amor de Deus. Por isso Davi diz: o teu amor
é melhor do que a vida. Prefira o amor de Deus do que as paixões do mundo, as paixões da carne. Prefira o amor fiel do Redentor a qualquer prazer, a qualquer riqueza. Se para obter grandes lucros você se corromperá, o amor de Deus vale mais do que qualquer riqueza. Essa é a confissão de Davi. Davi também declara assim, verso 4, eu te bendirei, assim como, com ânsia, com sede, buscando a Deus intensamente. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Aqui é um voto. Enquanto eu estiver vivo, eu te bendirei. É um voto de que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na época das vacas gordas ou na época das vacas magras, eu te bendirei. Jamais condicionarei te adorar às circunstâncias nas quais eu me encontre. E ele declara, em teu nome levantarei as minhas mãos. O corpo fala. As mãos erguidas, elas expressam o anseio, a busca. Jesus elevou os olhos para o céu e orou. Elevo os meus olhos para os montes. Elevar os olhos, eu ergo minha cabeça, eu elevo a minha alma a ti. Erguer a cabeça, erguer as mãos, são gestos do corpo que expressam e externam o desejo ardente e intenso do coração. Portanto, dizer, em teu nome, e o nome de Deus representa o próprio Deus, levantarei as minhas mãos em homenagem, em louvor, em exaltação, em busca. De mãos erguidas, Moisés orou, quando Josué liderou no campo de batalha os exércitos de Israel contra Midian. O corpo fala e expressa o que vai no coração. Na segunda metade deste salmo, Davi nos diz o seguinte, verso 6, quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite, quando eu faço isso, o que acontece comigo? Em primeiro lugar, quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite. Davi estava sofrendo e Davi perdeu o sono. Você já perdeu o sono? Todos nós, quando estamos muito ansiosos ou preocupados demais, o nosso sono fica perturbado. E muitas vezes você não consegue dormir, pregar o olho, ou você dorme um pouco e acorda e não consegue dormir. A mente não para, um turbilhão, a mente perturbada, agitada, a mente não consegue parar de pensar naquele problema. E você fica ali. Davi, durante as madrugadas, nas vigílias da noite, ele estava sofrendo tanto que ele estava com insônia. E ele disse, quando eu me lembro de ti, olha só, no meu leito, quando eu estou deitado, e quando eu medito, meditar não é meditação transcendental, não é isso na Bíblia. Meditar é focar em Deus, é pensar, é lembrar de quem Deus é, os seus grandes feitos, os seus grandes sinais, os seus grandes prodígios. É quando você se lembra de quem Deus é. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a nossa luz, por isso não temeremos, ainda que transtornos, convulsões cósmicas ocorram, não temeremos. Quando Davi, nas madrugadas, em virtude da insônia, que era consequência da dor e do sofrimento, ele lembrava de Deus e meditava em ti. Deus era o conteúdo da sua meditação.
Então ele diz: a minha alma se farta, como numa mesa de carnes. Era a sensação. Ele se satisfazia em Deus. Vá para uma churrascaria com bastante fome, sente numa mesa de carnes, de banha e de gordura, que era precioso e era muito cobiçado, e coma bastante. Muita carne, muita picanha, muita alcatra. Coma, coma, coma. No final, quando você estará farto, satisfeito, saciado, Davi está dizendo por analogia, ele como rei tinha banquete, e depois de comer tanta carne, ele se sentia farto, saciado e satisfeito. E ele está dizendo: quando durante as madrugadas eu me lembro de ti, eu lembro de quem és e do que tu fazes, quando eu medito em ti, passo a refletir sobre o Senhor, eu me sinto assim. A minha alma se sente como o meu corpo se sente, farto, saciado e satisfeito. Deus satisfaz. Não há prazer nessa vida, não há alegria nessa vida, não há nada que farte, que sacie tanto a nossa alma, o nosso coração, do que orar, adorar, pensar em Deus, buscar a Deus. Portanto, quando de madrugada você estiver com insônia, ajoelha, abre a Bíblia, lembra de Deus, medita em Deus, e você vai se sentir saciado, preenchido, satisfeito. Aquilo vai revigorar você. Certa vez eu estava de joelhos, chorando e dizendo: Deus, acabou a gasolina, não tem nem na reserva, não tem nem cheiro, não tem nem gás no meu tanque, não tem nem o gás da gasolina, não tem nada. Eu estou aqui de um modo tal que nem forças mais para levantar dos joelhos eu tenho. Se o Senhor não me socorrer, eu não tenho nem como agora me levantar. Eu estava vivendo um momento terrível na minha vida. E naquele momento, naquela hora, Deus veio ao meu coração. E eu me levantei como um trator. Eu me levantei dali como um leão. Porque Ele satisfez a minha alma. Ele preencheu. Ele veio. É assim. Por isso, quem não busca a Deus, desespera, dá um tiro na cabeça, vai mergulhar em depressão, vai buscar no suicídio a saída, um beco sem saída, vai viver mal, muito mal, mas tem saída. Enquanto a dor não acaba, enquanto a tribulação não acaba, e a insônia toma conta, lembre de Deus, medite em Deus, busque a Deus, e você ficará tão farto como você fica quando vai a uma churrascaria. Davi diz: sim, a minha boca te louva com alegria nos lábios. Era assim que Davi ficava após, nas madrugadas, lembrar de Deus e meditar em Deus. Por isso ele declara: tu tens sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Meus irmãos, como a ave mãe, ela estende as suas asas, e os pintinhos e os filhotinhos correm para debaixo das asas da ave mãe. Davi cantava de júbilo. Em meio à dor, vamos colocar esta declaração no contexto, em meio a uma dor profunda, traição, golpe, ameaça, levante, em meio a toda humilhação e vergonha, sendo amaldiçoado por um inimigo, Davi disse: eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. E ele declarou: minha alma se apega a ti. Ao invés da alma de Davi desapegar-se, afastar-se,
enjoar-se de Deus por causa do sofrimento. O sofrimento fez o contrário. A minha alma se apega a Ti, cada vez mais apegado. Você já ouviu dizer, olha, aquela criança é muito apegada com fulano ou com Beltrano? Sim, apegado. E Davi declara, minha alma se apega a Ti. A Tua mão direita me sustenta. Que testemunho! Não é o testemunho de quem está agora vivendo um mar de rosas, em mar de almirante. Não é um testemunho de quem estava com uma vida 100% sintonizada, acertada, harmonizada. Não. É alguém que está vivendo um drama, uma grande tragédia. E ele termina dizendo, mas aqueles que procuram destruir minha vida, como Absalão, todos os traidores. Davi diz, irão para as profundezas da terra, porque Deus toma conta, Deus vai de encontro aos que lutam contra nós. Há muitas promessas na Bíblia de que aquele que se levanta contra nós, injustamente, para nos fazer mal, Deus é vingador. E você pode entregar nas mãos de Deus. Aqueles que procuram destruir a minha vida irão para as profundezas da terra, morrerão, serão entregues ao poder da espada. Deus há de levantar contra eles inimigos que usarão a espada para matá-los, servirão de pasto aos chacais. Os chacais eram animais que comiam a sobra deixada por grandes animais como leão e outros, que deixavam as sobras dos animais que haviam capturado, matado e se alimentado. Os chacais, e Davi está dizendo, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei, e ele está falando de si mesmo, se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura, se gloriará. Se você jura por Deus, você se gloriará nos compromissos que você assume com o Altíssimo, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Absalão mentiu o tempo todo contra o seu pai. 4 anos roubando o coração do povo, difamando seu pai, caluniando seu pai, mentindo. Os conselheiros de Davi, Aitofel, também mentira, mas Davi tem certeza de que a boca dos que proferem a mentira será tapada. Tem alguém mentindo contra você? Caluniando você? É provável que nós não vamos conseguir saber quem falou mal de nós, contra nós, e procurar cada um deles para dizer isso é mentira, isso é calúnia. A nossa imagem será denegrida muitas vezes pela calúnia e pela difamação de gente mentirosa. Mas Deus há de tapar a boca dos mentirosos, porque a mentira é de Satanás e Deus odeia a mentira. E Davi tem certeza, ele tem certeza de que Deus lidará com os seus inimigos. E assim ele entregou para Deus. E quem conhece o resultado do que aconteceu com Absalão, sabe como Deus frustrou o conselho de Aitofel, que foi o conselho certo para Absalão para obter a vitória, mas Deus fez com que ele não ouvisse o rei aos conselhos de Aitofel, e ele seguiu os conselhos errados de um homem leal a Davi, e isso redundou na derrota de Absalão e na vitória de Davi, que voltou novamente para o seu palácio, para o seu trono, e obteve a vitória. Mas quando ele compôs esse salmo, ele estava em profundo sofrimento. Fica para nós a lição, a primeira lição: só Deus satisfaz.
Nada ninguém satisfaz, só Deus satisfaz. Em meio à dor mais alucinante, adore, busque, confesse como Davi confessou. Por quê? Porque só assim nós encontraremos a paz de Deus, até que passe a tormenta. E se você, nesta noite, quer saber qual é a maior de todas as proteções contra os inimigos, agora os nossos inimigos é o pecado do nosso próprio coração, é este mundo sem Deus e sem salvação, e é Satanás o inimigo de nossas almas. Eles querem nos destruir e acabar conosco. Mas em Cristo Jesus, você tem total e absoluta proteção. Ele disse: das mãos de meu Pai, ninguém pode tirar quem está nas mãos de Deus. Em quais mãos você está? Você já se converteu a Cristo? É Ele quem nos liberta do império das trevas. É Ele, somente Ele. Por isso, eu quero convidar você, nesta noite, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, a convidar ao Senhor Jesus Cristo para entrar em seu coração, salvar a sua vida. E se você já é salvo pela graça de Deus, por meio da fé, e se em meio à dor você tem se revoltado, se endurecido e se insurgido contra Deus, arrependa-se e siga o lindo testemunho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor.